paz do Senhor Jesus. A palavra nesta manhã está em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Versículo 1 e versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. A palavra fala sobre a criação. Deus é o Criador de todas as coisas. Desde o começo, o livro de Gênesis, a poderosa luz da revelação focaliza o Todo-Poderoso. Poderosa luz da revelação focaliza o Todo-Poderoso. Ele é o princípio, a causa e a fonte de tudo que existe no universo. Ele é a causa e a fonte de tudo que existe. Todas as coisas que existem. Ele criou todas as coisas e as pessoas que tinham de se encaixar em seu plano para os séculos. Ele criou tudo. Todo o material necessário para a sua obra. Ele criou. Todo o material necessário para a sua obra posterior. Ele o criou milagrosamente. Ele o criou milagrosamente. Quando você analisa esses dois versículos, se você analisar profundamente esses dois versículos lidos aqui, você chega até a ficar abismado com o que Deus nos revela somente nesses dois versículos. E analisando cada parte desses dois versículos, nós podemos sentir a mão de Deus, a poderosa mão de Deus. Primeiro, a palavra diz no princípio. No princípio. A palavra Bereshit. No princípio. O autor leva o leitor para além do limite. Ele nos leva para além do limite do tempo, para a eternidade insondável. Para a eternidade insondável. Embora lhe faltem palavras quando procurar dar uma ideia do estado de coisas antes do limite do tempo. No princípio criou Deus. No princípio criou Deus. Ele não dá uma indicação de data tangível para esse princípio. Sua narrativa retrocede no tempo que precede o calendário dos acontecimentos. No princípio criou Deus. No princípio criou Deus. A sublime certeza da revelação baseia-se na declaração.
a sublime certeza da revelação baseia-se nessa grandiosa afirmativa: no princípio criou Deus. Deus o fez. Nada mais pasmoso poderia ser declarado. Elohim é a palavra mais usada para Deus no hebraico, tanto no hebraico como no aramaico e árabe. Na realidade é plural, essa palavra Elohim é plural em sua forma mais usada para com o verbo no singular, indicando três pessoas poderosas em um só ser: Deus, o Criador de todas as coisas. O Criador de todas as coisas. Talvez o plural seja melhor explicado aqui, por isso a palavra Elohim, se dissermos que indica plenitude de poder ou dignidade excepcional de grandeza ilimitada. Grandeza ilimitada. Insondável aos olhos humanos. Neste um estão reunidos todos os poderes da eternidade e da infinidade. Todos os poderes da eternidade e da infinidade. Ali está a triunidade: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aí vem a palavra criou, bará, no hebraico. É um verbo usado exclusivamente para Deus. Essa palavra bará, que está nos originais do hebraico, que se refere à palavra criou, essa palavra bará só é usado exclusivamente para Deus, indicando então aqui que esta criação pertence somente a Deus, indicando aqui que todas as coisas que foram criadas só existe um Criador, que é Deus. É o que indica a palavra bará, o verbo bará, que só é usada para Deus e para mais ninguém. Em toda a Bíblia, este verbo bará só é usada para Deus, que se indica a palavra criar, o verbo criar. O homem não poderia atingir as alturas do poder inerente a esta palavra bará, pois ele descreve um milagre completo. Essa palavra bará, que significa um tipo de criação especial, um tipo de criação especial, descreve o milagre completo. A criação foi por um milagre de um único ser, o Deus eterno, o Deus que sempre existiu, nunca nasceu, sempre existiu. Pelo poder soberano e criativo de Deus, algo absolutamente novo foi dado à luz. Quando a gente avalia aqui os textos da palavra de Deus, desses dois versículos, os céus e a terra, aqui o autor focaliza o interesse sobre todos os setores do mundo acima e volta abaixo. Nessa frase ele inclui o universo completo como era conhecido ou poderia vir a ser conhecido pelos hebreus.
e todo o material primário necessário para fazer os sóis, os planetas, as estrelas, as nebulosas, as galáxias, as moléculas, os átomos, os elétrons e todas as coisas e seres específicos sobre a Terra. Os homens da ciência revelam que nossa galáxia contém mais do que 100 bilhões de estrelas e que nosso Sol fica a 240 trilhões de quilômetros do centro da galáxia. Nossa galáxia é apenas uma das que compõem um pequeno agrupamento de 19 galáxias. 19 galáxias, ficando a mais próxima de nós, da nossa galáxia, a 30 milhões de anos-luz. Isso significa pelo menos 240 milhões de trilhões de quilômetros. Imagine a grandeza de todo este universo. Nossa galáxia é apenas uma dessas que compõe 19 galáxias desse agrupamento. Nossos cientistas pesquisadores, por meio de poderosos telescópios, certificam-se razoavelmente de que existem mais de 1 bilhão de galáxias no universo. Mais de 1 bilhão de galáxias no universo. Eles calculam o número das estrelas dessas galáxias, que é aproximadamente 100 quintilhões. O poder das velas de uma dessas galáxias é igual a de 400 milhões de sóis. Imagine o tamanho do universo. Ele reconhece a mão de Deus quando ele olha tudo isso e vê essa grandeza. É impossível qualquer outra coisa criar tudo isto. Quando se consegue ver essas coisas todas, na mente humana só pode ser colocada um só sentido: algo poderoso, muito poderoso. Somente um ser muito poderoso criou tudo isto. Tudo isto. A terra, porém, era sem forma e vazia. O inspirado autor rapidamente volta a sua atenção para a terra, pois sua história se relaciona com os planos e previsões divinas para a vida humana neste planeta. A terra era sem forma e vazia. Ele descreve a terra em seu estudo incompleto, em seu estado incompleto. A terra era sem forma e vazia. Ele descreve a terra no seu estado incompleto. Na verdade, Deus está aqui fazendo o acabamento. A narrativa do Gênesis começa a história do Criador, do arquiteto, fazer o acabamento da sua criação. A terra era sem forma e vazia. Estava num estado incompleto, segundo a descrição aqui do autor. Um ermo vazio, escuro. 6 dias cheios de criatividade fariam mudanças fenomenais. Fenomenais. O acabamento do arquiteto. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Guamé Respé. Guamé Respé. Que profundo é esta revelação
do Gênesis. Que profundo é! As palavras descrevem a presença de Deus, transmissora de energia, envolvendo e acariciando o caos e a terra. Enquanto se preparava para completar a sua criação. Deus estava aqui se preparando para completar a sua criação. Que Deus faça refletir essas palavras no seu coração e reconhecer o quão grandioso é o nosso Deus e o quão pequenino somos nós diante de Deus. Amém? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. É por isso que nós temos a esperança de que nós temos um Deus poderoso para nos guardar e nos salvar.